queria falar com vocês nessa noite algo a respeito do amor de Deus. Eu queria trazer aqui 3 perspectivas a respeito do amor, ou melhor dizendo, 3 níveis sobre o amor de Deus. Lembram alguns bons domingos atrás, que nós falamos sobre gratidão? Quem lembra? Quando nós falamos sobre gratidão, nós enfatizamos o fato que gratidão não é o quê? Não é só um sentimento, algo assim subjetivo, algo que dá para ficar guardado no peito, no coração, e ninguém ficar sabendo e não vai ter problema nenhum. E eu usei o amor como exemplo, que também não tem como ser só um sentimento subjetivo, sabe, que não se traduz em atitudes, que não se traduz em nada tangível, nada físico, nada visível. Naquele momento, e hoje faremos um pouco mais isso, a gente trouxe a ênfase de que tanto gratidão quanto amor, eles precisam se manifestar, ser traduzidos em atitudes, em ações objetivas, em direção de pessoas. Amém? E eu gostaria de meditar com você nessa noite a respeito disso. Por isso eu queria pedir para você, se você puder, aqui conosco vai ter 3 textos. Primeiro texto, Mateus, capítulo 22, verso 37. Mateus 22, 37, está sendo projetado aqui, na mesma versão que eu estou lendo. Diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aqui Jesus, ele dá uma ênfase, ele dá uma orientação a respeito de uma motivação inicial para a nossa vida. No começo, ele diz aqui: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Essa ordem que Jesus está dando, ele torna muito claro que ela precisa ser uma escolha nossa. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma e amar a Deus de todo o entendimento. Esse texto põe por terra a ideia de que a fé é algo de tolo. Esse texto põe por terra a ideia de que viver uma vida de fé é viver uma vida completamente alienada. Viver uma vida de fé é uma vida dissociada de entendimento. Muito pelo contrário, o texto está dizendo que eu preciso amar a Deus com todo o meu entendimento. Eu preciso pôr na equação do amor a Deus, eu preciso pôr a minha capacidade de entender e conhecer quem Ele é. E quanto mais eu entendo e conheço quem Ele é, mais eu me maravilho com a sua grandeza, mais eu me maravilho com as suas virtudes, mais eu me maravilho com o amor que Ele derramou sobre mim. Então, quando Jesus está dando essa orientação aos seus discípulos, ela não é simplesmente uma mera frase de efeito, ela não é simplesmente um conceito subjetivo, não é simplesmente algo, filosófico, é muito mais do que isso. É uma ordem a ser aplicada e praticada todos os dias da nossa vida. É algo que eu e você, de forma intencional, de forma, visceral, nós precisamos fazer. Nós precisamos intencionalmente amar ao Senhor, amar a Deus com todo o meu coração. Eu preciso amar a Deus com todo o meu entendimento e com toda a minha alma, ou seja, com todas as minhas emoções, os meus sentimentos. E é interessante que nesse texto ele faz essa distinção de coração e alma. E aqui é uma orientação muito clara a respeito de que, como eu amo a Deus e tenho a ideia de que amor é só um sentimento, se eu preciso amá-lo também com toda a minha alma, ou seja, com todos os meus sentimentos. Então, esse primeiro texto, ele vai servir como base para mim e para você vivermos a vida, nos movermos para tudo o que fazermos. Esse texto ele precisa servir como base para a gente entender. Se nós não conseguirmos entender isso,
nós não conseguimos entender o cristianismo, se nós não conseguimos entender isso, nós não conseguimos entender o propósito da minha e da sua existência. Então, nesse primeiro texto, vai dar essa ênfase tão forte a um amor a Deus, que precisa ser traduzido em uma atitude intencional, de colocar, como eu falei, na equação o meu entendimento. Ou seja, às vezes a gente, e eu hoje pela manhã ainda brinquei, às vezes a gente ama um Deus caricaturado, um Deus assim, que foi produzido, sei lá, a partir de um consciente coletivo. Aquele Deus que me favorece enquanto eu faço as coisas que Ele gosta e me penaliza quando eu faço algo que Ele não concorda. Aquele Deus que só me atende e só me acode quando eu clamo a Ele. Eu começo a criar um Deus que está sujeito à minha atenção. Quando eu dou atenção a Ele, então Ele responde. Eu começo a criar um Deus que está sujeito às minhas decisões. Se fala tanto de que a gente tem uma concepção muito equivocada do que é arbítrio, do que é decisão, do que é livre-arbítrio. E a gente começa a achar que livre-arbítrio é um poder que eu tenho de decidir antes de Deus. E a partir do que eu decido, Deus move. Quando, na verdade, nós somos convidados a amá-lo de todo entendimento, nós somos convidados a conhecê-lo, e quando conhecemos, nós vamos perceber que esse Deus, Ele ultrapassa os limites das nossas decisões. Ele ultrapassa o limite do tempo, do espaço geográfico. Ele ultrapassa o limite da nossa visão. Então, quando nós começamos a amar a Deus, a intencionalmente caminhar em direção a Ele, e amar se traduz nisso, em atitudes intencionais em direção de. Quando nós conseguimos andar em direção de Deus, comprometer a nossa vida com Ele, nós começamos a conhecer quem Ele é. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos maravilhamos. E mais nós somos tocados. E as suas afeições vão mudando a nossa vida. Um grande erro que nós conhecemos, que nós cometemos, é achar que nós podemos mudar a nossa vida sem conhecer a Deus. Um grande erro que nós cometemos é achar que nós podemos abandonar determinados vícios, pecados, mazelas, más intenções. A gente achar que a gente consegue fazer isso na força do nosso braço. Quando, na verdade, as Sagradas Escrituras nos ensinam que precisamos conhecer a Deus e amá-lo. Eu queria ler com você também um outro texto que está lá em João, capítulo 13, no verso 34. Então, neste primeiro nível, Jesus está nos tornando claro a importância de nós amarmos a Deus como base de todas as coisas. Como pedra angular, como alicerce, como fundamento. Então, antes de tudo, eu sou intencional em amar a Deus. Agora, João capítulo 13, verso 34, diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Agora, Jesus desfoca a nossa visão, ou pelo menos desloca a nossa visão, dessa primeira forma de amor, onde eu amo a Deus acima de tudo, e agora eu começo a amar o meu irmão. E aí Jesus começa a ensinar que é um novo mandamento, é uma nova orientação, é uma nova, de fato, uma ordem que o Senhor está dando. Então, eu amo a Deus, agora, porque amo a Deus, eu amo o meu irmão. Lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros. E ele diz como, a forma, como eu vos amei. Por que está nessa sequência? Porque é interessante uma coisa nesse texto. Se eu e você não conhecemos a Deus, como Ele se propõe a se revelar a nós, nós não sabemos como Ele nos amou.
E se nós não sabemos como ele nos amou, nós não vamos saber como nós devemos amar o nosso irmão. Você já ouviu aquela situação, e eu posso falar isso com propriedade, o meu maior desafio no começo da minha caminhada cristã era entender um Deus Pai. Por quê? Porque, em certa medida da minha vida, meu pai nos abandonou e ele foi embora. Então, pai para mim era uma figura não muito confiável. Porque quando você menos espera, ele pode ir embora de casa. E quando se falava de Deus como um Deus Pai, eu tinha uma dificuldade de me relacionar com esse Deus Pai. Porque no momento mais inesperado, ele pode me abandonar. Agora, quando eu comecei a conhecer a Deus, e a verdade é que a minha relação com as pessoas se dava a partir desse Deus que eu conhecia, ou pelo menos que eu tinha uma caricatura dele, uma ideia de quem ele era. Agora, quando eu começo a conhecer Deus, eu começo a ver e desfrutar da fidelidade dele, e perceber o quão fiel, bondoso, misericordioso, compassivo, e que nos momentos de maior dor e de maior abandono dos homens, ele não tinha me abandonado. Isso começa a se tornar claro para mim. Aí então, automaticamente, a minha forma de amar as pessoas também começa a ser curada e restaurada. Porque à medida que eu conheço a Deus, eu consigo cumprir o mandamento de Jesus, que diz: amem uns aos outros como eu vos amei, como Jesus nos amou. Como é a forma do amor de Deus. A Bíblia diz que quando eu olho para Jesus, Jesus diz que quem me vê, vê o Pai. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo a Deus. Então, quando eu amo alguém à medida de como Jesus me amou, eu preciso saber como Deus me ama. Então, aqui é extraordinário, porque esse texto ele está dizendo que agora é um novo nível de amor, onde eu devo amar as pessoas como o Senhor me amou. E, gente, isso é poderoso, é libertador, é transformador. Porque quando Deus nos ama, não é para resolver a vida dele. Quando Jesus nos ama, não é para resolver a vida de Jesus. Não era porque Jesus estava cheio de amor, e aí que está cheio de amor não tem o que fazer, então eu vou amar eles. Não. Quando Jesus nos ama, ele resolve as nossas vidas. Quando você ama alguém, não é para que você se satisfaça, mas é para que o seu amor afete e transforme a vida das pessoas que são alvos do seu amor. É por isso que Jesus não dá uma sugestão. Ele diz: não, eu vou sugerir um negócio para vocês. Quando vocês tiverem tempo na agenda atribulada de vocês, quando vocês tiverem ali uma brechinha na agenda, sabe, de workaholic que vocês têm, vocês façam o seguinte: vocês, se der, se quiser, vocês amem uns aos outros. Daí aí, Jesus, qual é o padrão? Não, o padrão é o que vocês acharem, assim. Pode ser só com palavra, pode... Não. Jesus diz: não, eu vos dou um novo mandamento, eu vos dou uma ordem, eu vos dou uma direção. Amem uns aos outros. E a medida é como eu vos amei. E qual é a pergunta? Como o Senhor me amou? Eu conheço como o Senhor me amou, e está respondido no texto que nós lemos anteriormente, quando eu me dedico a conhecer quem Deus é. Eu conheço a medida que Ele ama. Quando eu olho para a obra remissora de Jesus, que se entregou por mim, se entregou por você, que se entregou por nós, eu começo a entender que o amor de Jesus é um amor que compromete a vida como um todo, que compromete, que sacrifica. E não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira e tentar tornar esse texto um pouco mais leve, ou um pouco mais, sabe, palatável, ou um pouco mais enquadrado às nossas agendas. Jesus não abre esse precedente. Ele diz: olha, amem uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse é o padrão. E não é só com palavras, é com atitudes. Jesus, ele não subiu no monte e ficou dizendo: gente,
olha, vocês não se preocupem, o couro pode comer, vocês, tá tudo difícil, tem um monte de gente aí, eu vejo aqui, tem aquele gadareno lá, endemoniado, tem aquele lá cego, mas não te preocupa, eu te amo, hein? Fica tranquilo, dorme bem, eu te amo. Você imagina naquela multidão, 5.000 pessoas famintas. Gente, fiquem tranquilos. A gente vai dormir essa noite com fome, mas eu amo vocês. Saibam disso. Esse foi o ministério de Jesus? Não. Jesus foi em direção das pessoas. Jesus se moveu em direção delas, tocou elas, curou elas, livrou elas das suas agruras, das suas dores, dos seus medos, dos seus pavores. Jesus deu ouvidos às pessoas. Jesus atendeu a mãe que chorava. Jesus sentou com as crianças. Jesus conversou com o camarada safado que roubava nos impostos das pessoas. Jesus falou com o religioso. Jesus falou com o estrangeiro. Jesus deu atenção a essas pessoas. Jesus manifestou um amor em atitude que era visível, tangível, se percebia. Tem um texto, se não me engano, Paul Miller, acho que é o autor, é um livro. Não recordo exatamente se é Paul Miller, mas eu acho que é. O nome do livro, sugiro, leiam, muito bom, que diz: O amor andou entre nós. Fala justamente do ministério de Jesus, que é marcado por um amor que não se resume a palavras. Você consegue imaginar um casamento que se sustenta à base do eu te amo? Você consegue imaginar um filho que consegue crescer com o coração preservado simplesmente porque ouviu dos seus pais eu te amo? Se de fato ele não for preservado, se de fato ele não for encorajado, se de fato ele não for sustentado, se de fato ele não for empurrado muitas vezes, você consegue imaginar uma situação dessa? Não tem como. Porque em algum momento a gente vai precisar de fato tocar situações. É por isso que a Bíblia fala a respeito de nós socorrermos as pessoas, não só com palavras. Amém? A pessoa chega a você necessitando de algo, vai em paz, Deus te abençoe, fique tranquilo. Às vezes, de fato, nós não temos o que fazer. Às vezes nós, literalmente, não temos ação. Mas muitas das vezes nós podemos fazer algo. E até mesmo, vai em paz, Deus te abençoe, vou orar por você. A gente pode fazer isso simplesmente querendo sair fora do problema, ou a gente pode fazer isso comprometido com a pessoa, em oração, de fato. Então, quando Jesus diz um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Deus, Jesus aqui está estabelecendo uma qualidade do tipo de gente, do tipo de crente, do tipo de cristão, do tipo de discípulo que Ele espera de mim, de você. Amém? Nada menos do que isso. Ele não nos chama à perfeição, Ele nos chama à intencionalidade. Isso precisa estar no nosso raio de visão. A gente precisa desejar amar o próximo, a gente precisa desejar ir em direção do próximo. É fundamental que isso aconteça. Eu quero ler outro texto com você, está em 1 João, capítulo 3, no verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 16. Olha o que diz. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quando o texto está falando em dar a nossa vida, não entenda de forma ritualística.
você entregar a sua vida mesmo de fato, como oferta ou como escravo, não é isso. Mas dar a sua vida é você fazer com que a sua vida vá em direção de outros, de irmãos, de outras pessoas. Nós, diante do Evangelho, nós somos considerados pobres e miseráveis quando nós dedicamos a nossa vida a nós mesmos. Quando nós dedicamos tudo o que fazemos para a preservação própria e pessoal, o Evangelho nos considera homens e mulheres que perderam a sua vida. Jesus diz que aquele que tentar preservar a sua vida, este perdeu ela. Mas aquele que, por amor dele, entregar voluntariamente a sua vida, esse é salvo. Esse de fato achou o propósito. De fato achou o sentido, o valor da sua existência. Esse de fato entendeu que ele pode mudar ambientes e circunstâncias amando. Esse de fato conheceu o maior poder da humanidade. A gente menospreza, ou no mínimo a gente desqualifica o poder do amor. E a gente acha que amar é uma coisa que me resolve. Sabe por que a gente acha isso? Porque geralmente nós amamos pessoas amáveis. Nós amamos pessoas que correspondem. Nós amamos pessoas dignas. Agora eu faço uma pergunta. Jesus foi pregado naquela cruz. Por quem? Só pelos dignos? Só pelos bons? Pelos bons vizinhos? Pelos bons pais? Pelas boas mães? Pelos bons patrões? Será? Claro que não. Nós fazemos essa distinção. E nós, quando fazemos essa distinção, privamos pessoas de serem transformadas pelo poder do amor. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus ele passa pelo pátio do templo. E ele olha para Pedro. E a Bíblia diz que naquele momento, Pedro cai em arrependimento. Porque tinha negado Jesus. Eu fico me perguntando, o que será que tinha nesse olhar de Jesus? Uma coisa eu tenho certeza absoluta, não era condenação. Não era condenação. Porque quando Judas beija ele, para traí-lo, o que Jesus diz é, com um beijo me traz. Ele não disse assim, eu já sabia que tu era traidor, safado. Ele diz, com um beijo você me traz. Misericórdia, amor, todo o tempo. E o amor de Jesus, através do olhar para Pedro, faz com que aquele homem, um traidor, que decidiu se livrar da perseguição, mas aquele olhar fez ele cair em si. O poder do amor, através do olhar de Jesus, fez Pedro cair em si. Dizer, o que eu fiz? Eu traí o Salvador. Gente, a gente às vezes não calcula o poder que há em eu e você amarmos pessoas. E a gente construiu a ideia do que é amar. O que é amar não é dizer que ama, é fazer algo, de novo, tangível, visível. Fazer algo que faça a diferença. Fazer algo que marque a vida da pessoa. Nós temos uma facilidade em servir pessoas amáveis. A gente tem uma facilidade tremenda. Se qualquer um dos irmãos aqui levantar a mão e dizer, eu preciso de socorro de alguma coisa, a gente já vai se mobilizar e vai fazer, porque somos pares aqui, família de fé, todo mundo comunga da mesma fé, vamos lá. Mas e se o seu vizinho, que professa uma fé diferente da sua,
que sexta-feira à noite bota aquele funk gostoso, quando você está louco para dormir, né? Que chega a tremer os copos na estante. Se Ele pede algo para nós, como é que faz? É nessa hora que nós somos convidados a amar. Porque é o que temos para dar. Somos alvo de amor. E se é uma coisa que não é escasso em nós, é amor. Deus nos deu de forma infinita. Quanto mais você der amor, mais Deus vai derramar amor. Quanto mais você amar, quanto mais você for em direção das pessoas, servi-las, encorajá-las, quanto mais você emprestar os seus ouvidos, quanto mais você abrir espaço na sua agenda para alguém, não só para projetos. As nossas agendas estão repletas de projetos. Repletas de projetos. Projeto não falta. E pessoas. Há espaço nas nossas agendas para pessoas. Há espaço. Vale a pena ganhar um pouco menos para você ouvir pessoas? Vale a pena ganhar um pouco menos para você se aproximar de pessoas? Vale a pena ganhar um pouco menos para você ir limpar a garagem de alguém que não pode limpar? Vale a pena você cuidar do filho de alguém que não tem como cuidar? Vale a pena ganhar um pouco menos para isso? Essas perguntas nós temos que fazer para nós mesmos. Não para o seu irmão, para o seu vizinho, não faça. Faça para você. Vale a pena você reduzir os seus projetos em prol de pessoas? Faça essa pergunta para você. Porque uma coisa é verdade, irmãos. Quando você tiver a resposta dessa pergunta, você vai ter a qualidade de discípulo que você é. Quando eu tiver a resposta dessa pergunta para mim, eu vou ter a qualidade de discípulo que eu sou. Que tipo de discípulo eu sou? E a verdade é que no texto que nós lemos, nisto conhecemos o que é o amor. Que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Devemos dar. Devemos. Não é uma sugestão novamente. É uma orientação. Isso é poderoso. Isso é transformador. É transformador. Você destinar amor a alguém que talvez, aos olhos de muitos, ou talvez até aos olhos de todos, não mereça amor. Só que do ponto de vista celestial, nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós merecíamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe aquele doce de leite, Conaprole, né? Conaprole, que é uruguaio, né? Quem gosta? É muito bom, né? Eu sou apaixonado. Fica a dica, né? Aí você imagina você comprar um baldão daqueles, tem baldão assim, né? Acho que é 5 quilos, não é? Nem sei quanto é. Aí você abre aquele balde e tem uma enorme de uma varejeira. Sabe o que é varejeira? Aquela mosca azul ou verde, sei lá, bem grandona, no meio do doce. Você come ou não? Não seja nojento, irmão, né? Eu tiro para o lado, pastor, e como. Não estraga a minha analogia aqui. Você não come. Se ainda tiver a marquinha das asinhas dela, que ela tentou voar assim dentro do doce, você não come. Se você abrir a tampa do doce e tiver 2 varejeiras, também não come. Se tiver 10, também não come. Não faz diferença. Por uma só, você já põe o doce todo fora. Às vezes a gente acha que assim, o problema é quem tem muito pecado. Mas um só nos desqualifica. Um só já seria o suficiente para Deus nos lançar fora. Mas Ele nos amou.
Ele nos amou. E por causa do seu amor, nós lutamos contra o pecado hoje. É por causa de nós podermos olhar para Ele e dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor achou em mim. E esse seu amor me constrange a ponto de eu querer ser melhor. Talvez você tenha pessoas difíceis na sua vida, que quando você canalizar amor a elas, elas vão lá no seu íntimo e vão dizer: eu não sei o que essa pessoa está vendo em mim, mas eu não sei, eu preciso ser melhor, porque ela está me servindo como nunca antes, ela está me favorecendo como nunca antes, eu não sei o que ela está vendo em mim. Esse amor é que muda histórias. Esse é o que é expresso no Evangelho. É isso. É por isso que eu e você temos que ser conhecidos. Não é porque somos muito bons em projetos, não é porque somos muito bons em falácias, não é porque a gente sabe todas as regras religiosas existentes sobre a face da terra. Não é por isso que a gente tem que ser conhecido. Nós temos que ser conhecidos porque amamos. Porque amamos. Amamos, apesar de. Amamos. E seguimos amando. E vamos amando enquanto o Senhor nos der a força para amar. Eu tenho dito alguma coisa aqui. E creio que isso é da parte do Senhor. Às vezes nós estamos lutando com algumas coisas nas nossas vidas. E nós pedimos: Deus, vem e muda isso em mim. E eu insisto em dizer que talvez isso nunca vá acontecer. É que nem quando você quer abandonar algum vício ruim. Vício já diz, é ruim, né? Não precisa ser redundante. Mas você quer abandonar alguma coisa que te destrói, algum vício, Deus vem e apaga isso em mim. Não vai acontecer, eu acho. Pelo que eu conheço das Sagradas Escrituras. Sabe o que vai acontecer? Quando você dá o primeiro passo. Não é que Deus está esperando você dar o primeiro passo. Não é isso. Não é que Deus está refém da sua decisão. Não é isso. É que Deus quer você como cooperador da sua gloriosa obra. Então, quando nós damos o primeiro passo em direção de abandonar algo, é nesse momento que vem graça. E graça é favor não merecido. Favor imerecido. Então, é nesse momento que você dá um passo em direção de abandonar algo ou de vencer algo, é que você encontra a força vinda do alto, sobrenatural, poderosa, que vai te ajudar a dar os próximos passos. Moisés, quando ele caminhou em direção do mar, ele não viu o mar se abrir primeiro. Primeiro o Senhor disse para ele: marcha. E ele marchou. E nesse momento, o poder veio. Moisés não viu o faraó se render diante da gloriosa graça do Senhor, Criador dos céus e da terra. Primeiro, o Senhor disse: vai lá, fala com ele, abre a tua boca, e eu vou encher, vai lá. E então as coisas começaram a acontecer. Às vezes eu não vou falar de Jesus para essa pessoa, ela tem um coração muito duro. Abra a sua boca. E você vai encontrar graça vindo do alto. Eu não vou mexer na minha agenda, porque isso pode gerar um problema para mim lá no futuro. E aí eu vou viver uma escassez. Querido, saiba de uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor alimenta as aves que não semeiam e não colhem, e veste os lírios que não tecem. Ele cuida das aves e dos lírios e cuida de você. Não tenha medo de tomar decisões para Deus, em direção de Deus. Não tenha medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Se nós estamos vivendo em medo, uma coisa nós não estamos vivendo no perfeito amor. O que é o perfeito amor? É o amor de Deus. Então, nessa noite você foi trazido aqui pelo Espírito Santo de Deus, para ser relembrado de algo que você já sabe, eu tenho certeza disso. Que você existe para amar. Você existe para amar.
Pastor, mas o senhor não conhece a minha história. Fui amassado, pisoteado, esmagado. Então você sabe o quanto mais valioso é o amor. Quanto menos amor você teve, mais você sabe a falta que faz. Você precisa amar ainda mais.